Bom, a palavra que eu quero ministrar hoje, que Deus na verdade trouxe para mim, né, lá no sítio, é algo que te traz para o favor de Deus, né? Pastor Naor, esses dias ele estava falando, né, sobre o favor de Deus. Eu gosto muito do pastor Naor falando sobre o favor de Deus, e ele fala, né, que o favor de Deus é como uma cachoeira, né? Então você imagina, naquele dia quente, você entra debaixo daquela cachoeira e você é inundado, né, com aquela água fresca, né? E nunca falta, né? Aquilo nunca acaba, não tem uma torneira para você fechar uma cachoeira, aquilo é abundante, né? Então o favor de Deus é assim, você entra embaixo do favor de Deus e você colhe, né, os frutos daquilo, você, né, desfruta daquilo. E eu queria falar algo que tem a ver com a nossa identidade, para que você viva, né, plenamente o favor de Deus, amém? Para que você desfrute isso, para que você seja um abençoador, para que você não seja apenas salvo, mas que você seja um vencedor em nome de Jesus. Então o título da palavra é: quem é você em Cristo? Ou melhor, quem você é em Cristo, aleluia. Então Provérbios, né, no livro de Provérbios, né, tem um provérbio muito famoso, muitas pessoas conhecem, que diz o seguinte: assim como o coração do homem imagina, assim você é. Amém? Então você precisa ter clareza da sua identidade em Cristo, para que você seja aquilo que Deus já liberou para a sua vida. Amém? Então, primeiro aspecto, eu quero compartilhar aqui 8 características, né, de quem você é em Cristo. Porque se você viver isso, né, se você tomar posse pela fé e viver plenamente cada uma dessas características, certamente você vai ver o favor abundante na sua vida, amém? Então, primeira característica, a mais importante de todas, sem dúvida: você é muito amado. Você é muito amado. Então, diz a palavra de Deus lá em 1 João 4,10, se puder projetar NVT se puder, ok? Se não tiver como, não tem problema, irmão, pode deixar na RA. Diz assim a palavra de Deus: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Então, irmãos, uma grande chave na palavra de Deus, que está logo à frente, né, em 1 João 4, no mesmo capítulo, no verso 19, que diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é uma grande chave, irmãos. Por quê? Quando você tem revelação do quanto você é amado no Senhor, né, isso transforma a forma de você se relacionar com as pessoas. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa: a pessoa que ela se sente amada pelo Senhor, ela não tem tempo para perder com ofensas, com sentimentalismos, com mimimi. Ela não tem. Por quê? Porque ela se sente amada. O amor de Deus pela vida dela é suficiente. Então eu não estou preocupado com o que os outros pensam, né? Eu não vou me ofender com aquilo que me falam. Se as pessoas me criticarem, amém, pode criticar, porque o que importa é o que Deus pensa sobre mim, amém? Então eu me lembro que quando eu me converti, né, antes de me converter, eu vivia praticando aí esportes radicais, nada contra isso, só que eu tinha um problema: eu não valorizava a vida, então estava sempre arriscando ali, correndo risco de vida mesmo, né? Saltava de paraquedas e corria de carro, fazia horrores assim na estrada e por aí vai. E aí, o que acontece? Depois que eu me converti, né, passado alguns anos, eu estava orando e Deus me falou claramente: se você não tivesse se convertido, hoje você não estaria vivo, né? E isso foi uma revelação tão poderosa para mim, porque eu me senti tão amado e eu percebi que a minha vida dali para frente era para Cristo. O meu viver dali para frente seria para Cristo, porque como homem natural, né, o meu velho homem já teria morrido faz tempo, né? Então, quando você se sente constrangido pelo amor de Deus,
né, você tem uma resposta diferente, né? Tem 2 exemplos na Bíblia muito claros disso, que é de Maria Madalena e Paulo, né? São 2 exemplos bem distintos mesmo, porque são pessoas completamente diferentes. Maria Madalena, né, pelo que os teólogos entendem da palavra de Deus, provavelmente era uma prostituta, e Jesus expulsou dela 7 demônios. E Maria Madalena se apegou de tal forma a Jesus que ela teve o privilégio de ser a primeira a ver Jesus quando ele ressuscitou. Aleluia! Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Não foi para um mestre fariseu, não foi para um homem, para um discípulo ali, não foi para Pedro, não foi para Tiago, não foi para João, foi para Maria Madalena. E sabe qual que é a chave disso? Eu tenho certeza, porque ela amava muito o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a vida dela era escória. A vida dela não valia nada. Quando ela conheceu o Senhor, o sentido da vida dela mudou completamente. Então ela valorizava a presença de Jesus. Ela foi a primeira correndo, né, para até o sepulcro, viu os anjos lá, e os anjos falaram: olha, aquele que estava aqui já ressuscitou. E ela correu atrás e Jesus apareceu para ela, né? Glória a Deus. Então esse é um exemplo, né, de uma pessoa que respondeu o amor do Senhor. Mas tem um outro exemplo, que é Paulo. Paulo é um exemplo completamente diferente, porque Paulo, na verdade, o nome dele era Saulo, né? Ele era, curiosamente, da tribo de Benjamim. Saulo, na verdade, né, no hebraico, é o Saul, o mesmo nome do rei, daquele rei antes de Davi, que foi um rei reprovado. Então, Saulo, quando ele se converteu, ele mudou o nome dele para Paulo. Por que ele mudou? Os teólogos acreditam que ele mesmo que mudou o nome, não fica isso evidente na palavra de Deus, mas ele mudou o nome dele para Paulo. Por quê? Porque Saulo era aquele rei que foi reprovado da tribo de Benjamim, né? E Paulo também era um fariseu da tribo de Benjamim, mas agora ele era Paulo. Paulo significa o pequeno, né? Ele entendeu que aqueles que se humilham serão exaltados. Ele entendeu a posição dele diante do Senhor Jesus. Então, para que você tenha revelação do amor de Deus, é preciso você entender quem você era sem Cristo. Quem você era sem Cristo. Porque eu vou te falar uma coisa, irmãos. Enquanto você enxergar algum valor naquilo que você era sem Cristo, né, você nunca vai responder plenamente ao amor de Deus, né? Mas quando você entende aquilo que Paulo entendeu e que ele escreveu, que ele disse assim: ó, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, né? Você tem revelação do poder do amor de Deus, do que ele representa nas nossas vidas. Amém? A ponto de ele escrever algo, né, em 2 Coríntios 4:17, tão poderoso, né? Se puder projetar, 2 Coríntios 4:17, ele diz assim: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Na próxima. Portanto, não olhamos para o que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que podemos ver durarão para sempre. Aleluia! Glória a Deus! O que aconteceu com Paulo, irmãos? Paulo foi um tipo de pessoa extraordinário. Ele foi tão constrangido pelo amor de Deus que a resposta dele para o Senhor foi extraordinária, né? Sempre a nossa expressão de amor a Deus é sempre uma resposta do quanto você se sente amado por Deus. E Paulo se sentia tão amado por Deus que certa vez ele foi pregar num lugar e ele foi apedrejado. E não sei se os irmãos sabem, as pedras lá em Israel eram pedras grandes e eles jogavam, né, as pedras sobre a pessoa até que ela fosse morta, até que ela morresse. E Paulo foi apedrejado, foi dado como morto, mas na verdade ele não morreu.
E ele levantou dali, e o que você imagina, né? Qual que seria a nossa reação, a minha de você? Eu sei qual seria a minha, pelo menos. Eu iria para o hospital, ia talvez, né, falar, não, né, sofri pelo Evangelho, aleluia, vou passar aqui uns 15 dias em recuperação, né? E depois, daqui um mês, talvez eu volto a pregar o Evangelho. Mas diz a palavra de Deus que no dia seguinte, Paulo foi para outra cidade pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele tinha essa consciência, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, é muito importante, né, para que você saiba, tenha a revelação do quanto que você é amado, você saber o que está reservado para nós, para o futuro, né? Então, eu vejo muitos crentes hoje, né, não na videira, mas eu vejo em muitas igrejas por aí, muitas pregações, e até eu diria o seguinte: toma muito cuidado com aquilo que você ouve aí, por aí, né? Hoje no YouTube você tem várias pregações de vários pastores. Mas por que eu falo toma cuidado? Porque tem muita lei misturada com graça. E lei, quando mistura com graça, dá lei. Entende? Essa mistura não é boa. Essa mistura ela é sutil e te leva para um pensamento onde você precisa fazer. E não foi Deus que fez e te provê. É totalmente diferente. Com a visão da graça de Deus, Ele fez. E eu faço porque Ele me amou primeiro. O amor dele é o nosso combustível, né, para que eu faça a obra de Deus. É totalmente diferente. E Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 8, no verso 18. Ele escreveu assim. Se puder projetar. Romanos 8, 18. Aleluia, glória a Deus. Pronto. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, né? Outra tradução diz assim: porque tenho para mim, por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, o nosso foco não tem que ser aqui e agora. O nosso foco tem que ser na glória futura. Tem muitas coisas que você vai fazer que ninguém vai ver. Você não vai ter reconhecimento de ninguém. Mas você está fazendo para o Senhor, em resposta ao Senhor. Então você vai estar lá dentro do seu quarto orando por uma vida, e essa vida muitas vezes ela não vai vir aqui, ela vai se converter em outra igreja, em outro lugar, e você nem vai saber, mas existe o preço eterno de glória, existe galardão para a sua vida, amém? Então a glória de Deus plenamente nós vamos conhecer lá com o Senhor Jesus, amém? Então vamos fazer uma declaração. Peço para você ficar em pé, né? Para cada característica aqui nós vamos declarar juntos, tá? Por fé, tomar posse, né, disso para nós. Então diz assim: eu sei quem eu era sem Cristo. De novo, eu sei quem eu era sem Cristo. E eu sei que sou muito amado. Eu sei que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo em mim um peso de glória eterno. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode sentar, amém, glória a Deus. Isso é tão forte, irmãos, que certa vez Jesus entrou na casa de um homem chamado Simão, né? E Maria foi até os pés de Jesus, e aquilo escandalizou de tal forma, porque naquela época uma mulher
com cabelos soltos, cabelos longos e soltos, né? Era como se fosse um sinal de que aquela mulher estava disponível, né? Normalmente as prostitutas que deixavam os cabelos soltos. Então, para aqueles judeus foi um escândalo, aquela mulher chorando nos pés de Jesus e secando com os cabelos, né? Porque aquilo como que Jesus poderia deixar uma mulher daquela tocar nele, né? Que era um mestre, né? Que era um rabi. Então aquilo realmente foi um escândalo, e Jesus fala: olha, essa mulher, ela foi muito perdoada, essa mulher, ela tem revelação do quanto ela era pecadora, mas vocês não têm. Por isso que vocês não se sentem tão amados, por isso que vocês não valorizam tanto a presença. Amém? Mas você também é a segunda característica, né? Você é filho de Deus. Você em Cristo, você é filho de Deus. Então diz a palavra em João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 13. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Aleluia! Se você realmente, né, creu no seu coração que Jesus é o seu Senhor, né, algo aconteceu dentro de você, algo irreversível, que não tem como voltar atrás. Uma vez que você nasce de novo, uma vez que você se torna filho de Deus, não há como voltar mais atrás. Ninguém pode deixar de ser filho de Deus. Ou você é, ou você nunca foi. Amém, irmãos? Então essa é uma verdade que nós temos que testificar no nosso espírito, né? Em Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito, né? Pois o seu Espírito confirma em nosso espírito, né, que somos filhos de Deus. Quantos de vocês têm a testificação no seu espírito que você é filho de Deus? Dá um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos, glória a Deus. Essa convicção é muito importante, sabe por quê? Porque é uma questão de autoridade. Porque a partir do momento que você se torna filho de Deus, significa que você foi resgatado do império das trevas e você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Agora não há mais poder maligno sobre a sua vida. Não há mais, porque você é filho. Então vamos fazer uma declaração em nome de Jesus. Declare assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o meu Salvador. Eu creio que eu nasci de novo e agora sou filho de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As próximas características têm a ver com essas duas primeiras. Então, porque eu sou muito amado e porque agora eu sou filho de Deus, eu sou livre. Então diz a palavra de Deus, João 8,31, diz assim, João 8,31, Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Quais os ensinamentos de Jesus? Quais eram os mandamentos de Jesus? Amar o próximo como eu vos amei, né? Ou amar o próximo como a si mesmo, né? Mas eu gosto mais em João 13, quando ele fala amar o próximo como eu vos amei, porque sempre a fonte, a referência, a fonte do nosso amor é o amor dele. O próximo verso: então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Irmãos, por que tem tantos crentes aprisionados? Eu não entendo isso, irmãos. Isso não faz sentido, não faz sentido. É mais ou menos, né, como um bandido ali, né, te afrontando tal, e você tem uma arma aqui e você não faz nada. Então por que os irmãos muitas vezes, né, estão aí paralisados? Né? Por que não estão vivendo a liberdade no Senhor? Por quê, irmãos? Porque não tem revelação
plena da verdade, não sabe o quanto é amado, não sabe que é filho, não conhece a palavra. Veja, irmãos, lá em Mateus 4, quando Jesus foi tentado no deserto, logo que ele se batizou, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? E naqueles 40 dias em jejum, então veio o diabo e o tentou 3 vezes. Como que Jesus respondeu às tentações? Recorrendo o quê? A palavra de Deus. E eu garanto para você, lá no meio daquele deserto não tinha aplicativo, não tinha um livro assim organizado como tem hoje. Os livros naquela época eram rolos, cada livro era um rolo. Então você tinha, por exemplo, o livro do profeta Isaías, não era dividido em versículos e capítulos, isso foi feito muitos anos mais tarde. Naquela época era um livro único que era num rolo, e esse rolo ele ficava na sinagoga. Ele não ficava na casa das pessoas ou no bolso de alguém. Então quando você ia lá para o deserto jejuar, você não ia levar vários rolos, né? 66 rolos. Não seria 66 porque só tinha o Antigo Testamento, né? Seriam os 39 livros do Antigo Testamento. Então ninguém levava uma mochila com 39 rolos na mochila, não tinha isso. Até porque aqueles rolos, eles eram escritos à mão, você não tinha impressora, né? Então, irmãos, como é que Jesus respondeu à palavra de Deus? Porque ele conhecia, porque ele sabia a palavra de Deus, de memória. E sabe o que é interessante? O diabo também sabia. O diabo também usou a palavra de Deus tentando enganá-lo, né? Mas Jesus sempre respondeu com a palavra. Então, a palavra diz aqui, né? Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E sabe o que diz a palavra? A palavra diz o seguinte, 1 João 5,18: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Aleluia! Você crê nisso, irmãos? Glória a Deus! Irmãos, quando você estuda lá a palavra de Deus a respeito de Moisés, quando Moisés tira o povo do Egito, né? Ele sai ali do Egito e ele vai para o deserto e ele se depara ali com o Mar Vermelho e Deus fala, né, para ele abrir o Mar Vermelho, e Moisés abre o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho, aquilo é um símbolo do batismo, e quando eles atravessam para o outro lado, o exército egípcio e o faraó tentam perseguir, mas eles ficam no mar e o mar se fecha e todo aquele exército morre, né? Isso aponta para o quê? Quando você está do outro lado da margem, os egípcios não têm mais acesso a você. Amém? Os demônios não podem mais te tocar. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, você pode não acreditar, mas os demônios temem você. Aleluia! Aleluia! Quando um filho de Deus chega num lugar, os demônios estremecem, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Porque sabe quem chegou junto com você? Sabe quem chegou junto com você? Jesus! Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele venceu Satanás. Aleluia! Aleluia! Sabe o que significa isso na prática? Significa que vício, doença, problemas financeiros, problemas de tribulações nos seus negócios, né? Problemas na sua escola, isso aí não são coisas da parte de Deus para você. E você tem autoridade no mundo espiritual para destruir essas coisas na sua vida. Amém? Então você não vai deixar mais essas coisas te paralisar, porque você vai se posicionar no Senhor e falar: eu sou filho, eu sou amado, eu sou nascido de Deus, eu não vivo no pecado, eu sou filho, e quem é filho, o maligno não toca. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos fazer uma declaração aqui, irmãos, né? Fique em pé aí para agitar, em nome de Jesus. Declara assim: eu sou livre para viver tudo aquilo que Deus sonhou para mim. Nada pode paralisar a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Deus é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Quarta característica, pode sentar, por favor. Quarta característica, porque você é livre, né? Essa característica, essa aqui vai ser fácil, irmãos. Essa aqui eu vou resumir, porque o pastor Rogério, sem combinar, ele já pregou essa parte, amém? Você é justo, aleluia, glória a Deus. Você foi justificado, irmãos. Então o que significa isso? Você foi declarado justo. Quero ler só Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses 3:8, que diz assim: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Próximo verso. E nele ser encontrado, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, aleluia. Você é justo, aleluia. Então todas as promessas, olha que coisa tremenda. Quando você ler o Antigo Testamento, todas as promessas que são ali exclusivas para os justos, você pode tomar posse. Agora é seu. Por quê? Porque o Cristo habita em você, né? Aquele que é verdadeiramente justo habita sobre você, né? A palavra diz que a justiça de Cristo está sobre você, de tal forma que quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vamos declarar aqui juntos: a justiça de Cristo está sobre a minha vida. Eu sou justo, por isso nunca mais posso ser mais condenado pelo diabo. Porque sou justo, eu tenho acesso a todas as promessas de Deus, e todas as minhas orações são ouvidas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, às vezes as pessoas me procuram e perguntam: não, mas eu estou orando por tal coisa, mas não acontece. Mas eu quero dizer para você, irmão, tudo aquilo que você ora, Deus ouve. Mas a gente tem que entender que existe uma realidade acontecendo no mundo espiritual. Então, veja, Daniel, ele começou a orar, e dentro desse propósito de oração, Daniel era muito intenso. O profeta Daniel era um homem muito intenso em oração, né? Diz a palavra de Deus que ele parava 3 vezes no dia dele para se voltar para o Senhor, para orar ao Senhor, né? E diz a palavra que durante os 21 dias que Daniel orou, né, ele não teve resposta. Mas quando chegou no final desse período, o anjo falou assim para ele: desde o primeiro dia que você começou a orar, eu ouvi a sua oração. Aleluia! Mas, né, essas potestades da Pérsia naquela época resistiram, né? Então, houve uma luta ali de anjos, né? Então, irmãos, muitas vezes a gente ora e existe uma resistência. Estava falando até para a irmã aqui, às vezes você está muito próximo de romper, e aí você recua. Quantas vezes isso acontece? A gente vê isso acontecendo na vida dos irmãos. Isso aconteceu na minha vida muitas vezes. Às vezes você está muito próximo de romper, e aí você desiste, você recua, né? Então não pare. Você está orando, não tem resposta aparentemente, Deus está ouvindo a sua oração. Amém? Por quê? Porque você é justo. Aleluia! Glória a Deus. Que mais? Bom, porque você foi justificado, há uma consequência para isso. Qual é a consequência? Você é santo e não vive mais no pecado. Aleluia! Vamos ver 1 João 3:9. Olha só o que diz: aquele que é nascido de Deus, quantos são nascidos de Deus?
Aleluia. Não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Aleluia. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Aleluia. Veja o que está escrito aqui, irmãos. Está escrito aqui que você não vai pecar porque você está frequentando não sei quantas vezes o culto de libertação, ou você está ali fazendo uma campanha. É isso que está dizendo? Ou está falando assim, logo não pode continuar a pecar, por quê? Porque é nascido de Deus, é uma questão de natureza. Irmãos, quem é nascido de Deus rejeita o pecado. Amém? Você pode até eventualmente pecar por um acidente. Acontece. Por que acontece isso? Porque a carne em nós nunca vai se converter. Isso a gente vai levar até a nossa morte, né? Isso é algo que a gente vai enfrentar até o final, né? Essa guerra entre a carne e ser guiado do Espírito. Vou falar isso aí um pouquinho mais para frente. Mas assim, a carne, ela vai sempre te atrair para as coisas do mundo, sempre. Isso nunca vai mudar, irmãos, não muda. Então, você é induzido pela carne ao pecado, mas quando você é guiado pelo Espírito, né, você não continua a pecar. Por quê? Porque existe a natureza de filho dentro de você que rejeita o pecado. Amém? A natureza de Cristo está em você. É por isso, a prova disso é que você se sente muito mal quando você peca, não é verdade? Mas aí você cai no engano, que é a condenação. Você fica se condenando. E essa condenação, ela gera o quê? Culpa. E a culpa te leva para onde? Para baixo. Te leva o quê? Afastar. Aí nessa hora, o que a pessoa faz? Com vergonha, não vai na célula. A pessoa com vergonha não vai no culto. É verdade ou não é, irmão? Não é? Então, mas é o contrário que a gente deve fazer. Quanto mais a gente estiver com os irmãos, mais essa realidade de filho de Deus você vai ter viva dentro de você. E você vai prevalecer contra o pecado, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Porque você é justo e santo. Vamos fazer uma declaração então, vamos lá. Então diga assim: porque sou filho de Deus, fui chamado para vencer o pecado e destruir as obras do diabo. De novo, e destruir as obras do diabo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 João 3,8, a segunda parte do versículo, 1 João 3,8, diz assim, a segunda parte que eu vou ler: por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Irmãos, isso é algo muito sério. Quando você levantar de manhã, sabe qual tem que ser o seu plano? Quais são as obras do diabo que eu vou destruir hoje? Sabe por quê? Porque você é filho. E aqui está dizendo que o Filho de Deus, ele veio para isso. E como ele habita agora em você, você foi chamado para isso. Então você foi chamado para destruir. Como é que você destrói as obras do diabo? Você pega lá o telefone, você liga lá para um irmão que você sabe que está precisando e fala: irmão, posso te falar uma coisa? Você é amado. Você é amado pelo Senhor. Deus tem coisas boas para você. Toda arma forjada contra você não prosperará, porque você é filho, porque você é amado. Sabe o que você acabou de fazer? Destruir as obras do diabo. Porque o diabo, ele fica lançando seta na mente da pessoa. Amém? Você vai chegar para uma pessoa que não é crente e você vai declarar: Jesus ama a tua vida. Eu quero ver você junto comigo, né, servindo ao Senhor, porque isso vai ser bênção na sua vida, né? Você acha que isso vai te paralisar, vai te impedir de fazer um monte de coisa, mas na verdade vai potencializar. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Quando você faz isso, irmãos, você está destruindo as obras do diabo.
Quando você está lá no seu quarto, que você está orando para aquele tio, para aquela tia, para aquele parente que não se converteu, você sabe o que você está fazendo? Você está enviando anjos para lá, e os anjos estão indo para lá, e sabe o que eles estão fazendo? Estão destruindo as obras do diabo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque você é justo e santo, você é guiado pelo Espírito. Então, sexta característica, você é guiado pelo Espírito. Então veja em Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Pula agora para o verso 22. Mas o Espírito produz este fruto, um único fruto que tem todas essas características: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, continua, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aleluia! Glória a Deus. Quantos são guiados pelo Espírito aqui? Dêem glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então vamos fazer uma declaração em nome de Jesus. Diga assim: eu sigo os desejos. Corrigindo, eu não sigo os desejos da minha carne, porque sou guiado pelo Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio se manifestarão na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Toma posse aí em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, você já tem o fruto do Espírito. Muita gente fala os frutos do Espírito. Não, é o fruto do Espírito. A palavra de Deus é clara. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito em você tem todas essas características. Está tudo aí, irmão. Você tem já tudo isso dentro de você. Amém? Glória a Deus. Sétimo, você é próspero. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 8:9. Vamos lá, 2 Coríntios 8:9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem... Aleluia. Quantos são ricos no Senhor? Aleluia. Em nome de Jesus. Então diga isso para o seu bolso em nome de Jesus. Profetiza aí, irmão. Declara aí: eu sou próspero em nome de Jesus. Eu tenho recursos abundantes em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tem uma chave em relação a isso. Qual que é a chave? Primeira chave: gratidão. Gratidão. A palavra diz: em tudo dai graças. Tudo que Jesus fazia, né? Você vê, por exemplo, a multiplicação dos pães. Você não vê Jesus levantando lá os pães e falando: Senhor, multiplica esses pães. Ele não fala isso. O que ele faz? Senhor, graças te dou. Aleluia. Amém? Então, tudo aquilo que Deus te der, você abençoa. Tudo que você abençoa, multiplica. É simples assim, irmão. Então, quando você receber o salário, não amaldiçoa o seu salário, não. Quando você fechar um projeto com um cliente e você achar que o valor é baixo, não amaldiçoa, não. Porque se você amaldiçoar, você está impedindo o quê? A multiplicação. Então, você abençoa. É 1 centavo. É 1 centavo? Abençoa. Ele vai se tornar 10. Se abençoa. Vai se tornar 50 centavos. Se abençoa. Vai se tornar R$5. Se abençoa. E aquilo vai crescer. Amém? Glória a Deus. Então, primeira coisa, abençoa, agradece. Amém? Segunda coisa, sementes. Sementes. Deus trabalha com princípios da semente.
Não adianta você, se você trabalha no reino de Deus, se você não semeia, né? Então, por exemplo, eu lembro uma das ofertas para as missões, né? Eu estava aqui, eu estava muito tocado com todas as missões que estavam sendo abertas nesses países perseguidos, né? Não sei se os irmãos sabem, né? Mas a Videira tem igrejas aí sendo abertas em países onde existe a perseguição do evangelho, né? Onde é muito difícil. E eu vendo tudo aquilo, o evangelho crescer com muita gratidão no coração. Eu e a Cibele, nós sempre investimos muito no reino de Deus, sempre abençoamos, né, pessoas aqui para encontros e ofertamos, né, para a obra de Deus. E isso a gente sempre fez, não esperando nunca em troca, né, mas a gente fez sempre com o coração alegre, sabendo que aquilo está produzindo, na verdade, frutos para a eternidade. Amém? E aí eu me lembro, naquela oferta das missões, né, Deus me tocou a dar um valor, né, alto, relativamente alto, e aí eu falei para a Cibele ali na hora, né, vamos dar esse valor? Ela falou, vamos, né, topou, a gente deu esse valor, e amém, irmãos, como todos os anos, a gente estava alegre ali de ter dado aquela oferta, e Deus quis me mostrar algo, Deus quis me mostrar o poder da semente. Então naquele dia, o que aconteceu é que isso foi num domingo, na segunda-feira, eu recebi 3 ligações seguidas. 3 ligações seguidas. Eu trabalho como consultor e eu trabalho por projeto. Eu fechei 3 projetos, olha o número 3 aí, né? 3 projetos, e a soma desses 3 projetos era 3 vezes mais o valor que nós tínhamos ofertado. Aleluia! Então, irmãos, semente. Então, você é próspero, toma posse disso, mas viva como alguém que é um filho de Deus. Quem é um filho de Deus? Você é próspero, você sabe que isso já foi liberado na sua vida. Não amaldiçoe que você tem e abençoe. E toda oportunidade que você tiver, oferte, seja um dizimista. Você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Então, por último, irmãos, para fechar, o 8º item aí, é tremendo, né? Nós vamos fazer isso aqui na prática, né? Deus vai liberar a cura aqui essa noite, né? O poder de Deus vai se manifestar. Desde que eu comecei o ministério, né, na minha vida, Deus me guiou, né, para cada pessoa, às vezes, né, é direcionada para uma coisa mais específica, né? E Deus sempre me guiou a olhar ministrações sobre cura. Eu sempre me interessei muito por isso e sempre senti muita compaixão e indignação quando vi uma pessoa doente. Eu sempre tive clareza que doença não é de Deus. Jesus nunca ficou doente. Você nunca vê Jesus, por exemplo, durante todo o ministério dele, causando doença em alguém. Ninguém, nunca. Isso nunca aconteceu. Então, muitas pessoas, né, usam uma teologia errada, dizendo, não, Deus está provando, irmão. Não está nada. Doença é ilegal e você foi chamado para curar, amém? Glória a Deus. Você foi chamado para profetizar, você foi chamado para liberar, fluir nos dons espirituais. Entenda o seguinte: quando nós cremos no Senhor, você recebeu o Espírito Santo e você tem agora o fruto do Espírito, que tem todos esses aspectos: amor, bondade, fidelidade, etc. E você tem todos os dons do Espírito Santo, estão em você. Qual é a diferença? É que às vezes você não aprendeu a fluir num determinado dom. Então, você não aprendeu ainda a fluir no dom de cura. Você ainda não aprendeu ainda a fluir no dom profético. Mas ele está aí. Você tem. E Deus quer que você use. Amém? É claro, irmãos, que tem aquele irmão que tem um chamado, por exemplo, profético, né, a respeito do dom profético. Então vai ser um irmão que vai ser muito mais usado naquele dom. Isso acontece dentro da igreja, né? Paulo explica isso em 1 Coríntios 12. Amém? Mas o fato é que todos devem fluir em todos os dons. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos fluir aqui no dom de cura. Amém? Em nome de Jesus. Então esse 8º item aqui é que você foi criado para gerar boas obras. Aleluia.
Irmãos, quando nós falamos boas obras, nós não temos o mesmo conceito do mundo. O mundo tem conceito como boas obras, geralmente o quê? Caridade, né? Muitas vezes as pessoas dão dinheiro, né, para uma instituição que simplesmente, não estou menosprezando de forma nenhuma, né? Eu já trabalhei, inclusive, eu já desenvolvi um projeto social, né, há muitos anos, né, que chamava Projeto Som de Vida, que trabalhava com crianças de 5 e 6 anos. Um projeto lindo, muito legal. Tem vários projetos sociais muito bons, mas muitas vezes nós estamos colocando recurso em algo que é inesgotável, nunca vai resolver o problema da raiz. Agora, quando você ora por uma pessoa e essa pessoa se converte e nasce de novo, aí é um milagre, e é permanente, e essa pessoa vai fazer a diferença no mundo inteiro, para o resto da vida. Amém? Então, a visão de boas obras de Deus, né, ela está principalmente relacionada à geração dos filhos de Deus. Amém? Por isso que a palavra diz que quando um pecador se arrepende, né, o que acontece nos céus? Festa, aleluia, glória a Deus, boas obras. Amém? Eu e você fomos criados para fazer boas obras. O vencedor é aquele que vive com este foco, com esse objetivo, no propósito de Deus, cumprindo o seu chamado, cumprindo aquilo que você foi chamado para fazer no reino de Deus, né? A palavra fala que o reino de Deus está dentro de vós, ele não está fora, ele não está em outro lugar. Então eu queria ler com você Efésios 2:10, para a gente encerrar, que diz o seguinte: pois somos obra-prima de Deus. Aleluia! Quantos são obra-prima de Deus? Digam aleluia. Glória a Deus. Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras para que Ele de antemão planejou para nós. Aleluia! 1 João 3,18 diz o seguinte: filhinhos, 1 João 3,8, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Amém? Então você recebe o amor de Deus, você é inundado com a presença de Deus, e agora você vai fazer o que? Você vai fluir em tudo aquilo que Deus te deu. Amém?